pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 27 de maio, mais uma vez, finalzinho do dia, a gente está aqui para entregar informações de muita valia para vocês sobre o conteúdo do fluxo estrangeiro. E parafraseando a Natália Arcuri do canal Me Poupa, inclusive eu indico a vocês sobre educação financeira, dá uma olhadinha lá no canal e o conteúdo que ela posta. Bem-vindo ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro do mercado financeiro nacional. É isso que a gente procura entregar para vocês aqui no conteúdo do canal. Então, roda a vinheta. Pessoal, então dando uma olhada aqui no conteúdo desse gráfico de pizza, a gente já colocou aqui para vocês já há alguns meses o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado nos segmentos informados pela B3, atualmente 23 índices que são disponibilizados pela B3. No próprio índice Bovespa, que é o mais famoso, a gente tem 67 ativos que são negociados e a gente dividiu aqui nesse gráfico de pizza para vocês pelos grandes setores que a gente faz parte aí do nosso índice Bovespa. Praticamente aí são 8 grandes grupos, mas para ser mais preciso, 4 grandes grupos aí corresponde a praticamente 75% do conteúdo do nosso índice Bovespa. E a gente tem aqui, pessoal, setor financeiro com maior peso no nosso índice Bovespa, quase 35%, e tem aí 12 tickers, ou seja, 12 ativos que são negociados dentro desse índice financeiro. E a gente tem aqui depois o índice de consumo com 19%, 18 tickers de negociação, e depois seguidos por setor de materiais básicos com 10, correspondendo a 18, e petróleo, gás e biocombustível com 4 tickers de negociação com 13% de participação. E por que a gente comenta isso, pessoal? Se a gente unir basicamente setor financeiro, setor de materiais básicos e o setor de petróleo e gás, simplesmente a gente tem aqui 34, mais 18 a gente vai ter 52 e mais 13 a gente vai ter aí praticamente 65%, quase 66%, mais do que 66% de peso nesses 3 grandes grupos, já que o setor de consumo ele é responsável com 18 empresas para acumular 19% de participação. Só que com esses grandes grupos a gente consegue ver o que? A pressão que eles estão fazendo dentro do nosso mercado, e eu vou determinar aqui para vocês quais são os setores que eles atacaram nessa semana corretiva, exatamente numa ponta compradora e vendedora dentro do nosso mercado. Olha que interessante, pessoal, exatamente a gente dividiu aqui, no vídeo da semana passada a gente tinha colocado aí 9 principais índices que não são amplos, só que nessa semana a gente resolveu ampliar um pouquinho esses índices de 9 para 12. E por que a gente acrescentou aqui o índice industrial, o índice de sustentabilidade empresarial, e aqui a gente simplesmente conseguiu verificar com vocês quais foram as pressões nessa semana. Pessoal, essa linha contínua em branco é o nosso índice Bovespa, que fechou a semana cotado a 78.898 pontos. E aqui a gente já colocou em ordem para vocês quais são os índices que eles estão aí liderando ponta de compra ou de venda. Se vocês verificarem, todos os índices praticamente, excluindo aqui os dois principais, que é o índice do setor elétrico e de utilidade pública, estão todos abaixo da linha do zero, ou seja, eles estão o quê? Com uma ponta vendedora. As corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado e liderando, pessoal, exatamente essa linha pontilhada branca, os ativos do Ibovespa, seguido pelo setor de dividendos. O setor de dividendos, pessoal, basicamente aí comporta o nosso setor bancário, que tem alto índice de peso dentro do nosso Ibovespa, 34%, quase 35%. E o que eles fizeram nessa semana? Simplesmente ponta vendedora nesse setor, e eles simplesmente já vêm vendendo esse setor de dividendos desde a semana do dia 20 de abril no nosso mercado. O nosso mercado, inclusive, ainda estava subindo. E subindo por quê, pessoal? Exatamente nessa linha aqui verde, que é o índice de carbono eficiente, que corresponde às ações da Petrobras. Eles estavam com uma ponta compradora e simplesmente nessa semana ponta vendedora. E o que Petrobras é? Óleo, petróleo, gás e biocombustível, que é o que a gente verificou lá, que tem também aí um alto grau de peso dentro do nosso índice Bovespa. Ou seja, eles estavam segurando o nosso índice Bovespa exatamente pelo quê? Pelo setor de carbono eficiente, correspondendo aí a Petrobras, já que setor financeiro que tem simplesmente um peso, que está aqui em vermelho, dá uma olhada, pessoal, já tem ponta vendedora. E o que eles estavam segurando mais? Índice de materiais básicos, que correspondem às ações de Vale. Também estava com uma ponta compradora. O que aconteceu nessa semana?
ponta vendedora novamente. Então a gente conseguiu perceber aqui que eles já estavam, entre aspas, anunciando essa queda do nosso mercado. A gente comentou isso no vídeo da semana passada, porque eles estavam vendendo o nosso índice financeiro, que é o índice que tem mais peso em relação ao nosso Ibovespa. Então, essa semana corretiva, simplesmente eles sentaram a bota na venda de praticamente todos os nossos índices, e a gente vai comentar aqui com vocês exatamente os principais índices que eles fecharam essa semana, dando primeiro uma repassada no cômputo geral do mercado nessa semana. A gente caiu 5% para o Ibovespa, e dá só uma olhada, pessoal, 2,2 bilhões de reais, quase 2,3 bilhões de reais de ponta vendedora por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Em relação ao índice futuro, venderam 800 milhões de reais. Em relação ao dólar, ponta compradora de 1 milhão e 900. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente viu que o dólar estava subindo e eles venderam na semana passada 130 milhões de contratos futuros do dólar. Nessa semana o dólar simplesmente caiu e eles tiveram o quê? Uma ponta compradora bem leve, mas colocando o quê, pessoal? Alguma coisa no bolso de lucro dessa ponta vendedora. Em relação aos principais mercados, bolsas americanas terminaram com ambiente de posição positiva na semana, bolsas europeias negativas e também bolsas asiáticas no ambiente negativo. A gente teve uma queda média dos 10 principais mercados, 0,95, e a gente caiu aí muito mais para o nosso índice Bovespa, simplesmente aí como uma ponta vendedora em relação aos nossos setores. Dando uma olhadinha nesses setores, pessoal, exatamente, dá uma olhada dos 23, e olha que interessante, no índice imobiliário foi o setor aí do nosso mercado que teve a maior valorização. A gente teve aqui Small Cap subindo 0,44, só que eles vendendo, e também índice de consumo vem subindo aí na semana 0,50, e eles com uma ponta vendedora. Lembra que o índice de consumo no nosso Ibovespa corresponde a 19%. E a gente consegue demonstrar para vocês aqui o grau de eficiência deles, pessoal. Simplesmente eles tiveram uma projeção de lucro em 21 dos 23 índices disponibilizados. E a gente teve aqui novamente o índice Bovespa com a quarta melhor performance da semana, projeção de lucro de 115 milhões de reais. E o índice que não é amplo, que eles tiveram maior projeção de lucro, índice de materiais básicos com 21 milhões de reais de projeção de lucro dentro do nosso mercado. E comentando isso em relação a esses índices, pessoal, vamos comentar com vocês que a gente verificou lá que eles estavam com uma ponta compradora no índice de materiais básicos. Eu vou até retornar aqui o quadro para vocês verem. Eles simplesmente colocaram o quê? Em amarelo, que foi o índice de materiais básicos, eles inverteram nessa semana para uma ponta vendedora. E interessante nisso, que o que aconteceu? Eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro. E vamos dar uma olhadinha onde que eles tiveram aí uma projeção de lucro com maior ênfase nessa ponta vendedora. Exatamente aqui, pessoal, as ações do setor de siderurgia. Ó, os Minas, 15% de queda e eles numa ponta vendedora. Também CSN, 11% de queda e eles também numa ponta vendedora. Só que no caso da Gerdau, o que eles fizeram, pessoal? Simplesmente uma ponta compradora de 61 milhões e Gerdau caiu também quase 11%. Só que se vocês verificarem aqui, pessoal, dá uma somada em Goal, os Minas e CSN. 25 com 20, 45 com 5,50. Praticamente aqui venderam 50 milhões e tiveram 9, 15, 11. Se a gente verificar aqui, dá uma média de 12% de queda média. Então eles venderam e tiveram esse lucro de 12% médio. E aqui eles tiveram um prejuízo na compra da Gerdau de 10,88. Ou seja, eles conseguiram ainda, dentro dessa manobra, dentro do setor de siderurgia, oferir o que, pessoal? Lucro dentro do nosso mercado. O destaque aqui de ponta compradora no setor, exatamente as ações de Duratex, que teve aí uma alta de mais de 6% no nosso mercado. E vamos dar uma olhada agora, pessoal, em relação ao índice Bovespa. Lembra que a gente comentou aqui há 2 semanas atrás que a gente estava acontecendo aí a Ibopetro? Simplesmente o nosso mercado estourou com uma valorização da Petrobras. Olha nessa semana, pessoal, simplesmente ponta vendedora Futebol Clube por parte das corretoras estrangeiras. Lembrando que há 2 semanas atrás eles compraram 1 bilhão e 50 milhões praticamente de Petrobras e a ação preferencial subiu 14% e a ação ordinária subiu 21%. Inclusive na semana passada o destaque de ponta compradora também foi a ação ordinária, que tinha subido 4% na semana. Então se a gente somar a ação ordinária com 21% mais 4% da semana passada, dá 25%. Nessa semana caiu praticamente 23%, ainda tem gordura. E se vocês verificarem, o que eles estão fazendo com a ação ordinária? Ponta compradora. E o que eles estão fazendo com a ação preferencial?
exatamente ponta vendedora, onde que o ativo caiu aí na semana 21%, ou seja, já anulou aquela alta dos 14% e também a alta da semana passada que tinha sido aí um pouco mais de 1%. Por quê? Pressão vendedora de quem manda dentro do mercado. A gente tem muito orgulho de poder informar vocês do conteúdo do canal, aonde que está as pressões de quem manda no nosso mercado. E mais uma vez a gente comenta, né, pessoal? O nosso canal não é call de compra nem call de venda, mas para vocês ficarem antenados em quais pressões estão fazendo em relação aos nossos ativos. E mais uma vez eu falo, quer saber isso durante o pregão, ter essa informação de qualidade, simplesmente entre em contato conosco na descrição do vídeo. Tem como você tem aí o acesso ao nosso formulário de treinamento, preencha que eu retorno para vocês posteriormente. Então, continuando aqui o vídeo, pessoal, a gente teve aqui um destaque de ponta compradora na semana, exatamente a Magazine Luiza, com mais de 6% de alta. E se vocês verificarem, qual que foi aí o consumo, o setor de consumo em relação à variação percentual na semana, pessoal? Simplesmente aí subindo 0,5%, ou seja, consumo também faz parte de Magazine Luiza, que ajudou aí na valorização desse setor dentro do nosso mercado. Em relação à ponta compradora, a gente teve aqui como destaque da semana, além de Magazine Luiza, a gente teve aqui as ações da Brasil Foods subindo mais de 3%. Também setor de consumo. E pessoal, lembra que a gente sempre comentou com vocês aqui no conteúdo do canal, Brasil Foods estava com fluxo vendedor bem intenso, só que a gente começou a reparar que esse fluxo vendedor vem cessando e as ações simplesmente vêm aí correspondendo já nesse retorno do fluxo de capital do investidor estrangeiro através das corretoras estrangeiras dentro da companhia, dentro do nosso mercado. Em relação à ponta vendedora, tirando aí as ações de Petrobras, pessoal, a gente teve aqui como destaque de ponta vendedora também as ações da Eletrobras. Teve aí anunciado, simplesmente engavetaram o projeto de privatização da companhia, ou seja, simplesmente o investidor estrangeiro não quer saber e simplesmente coloca aí ponta vendedora Futebol Clube. No vídeo da semana passada, a gente tinha comentado com vocês que a gente tinha tido o destaque de ponta vendedora, as ações de Qualicorp, e eles venderam praticamente aí 60 milhões e o ativo caiu mais de 10%. Nessa semana, pessoal, mais quase 50 milhões de ponta vendedora e o ativo caindo aí mais 7% no nosso mercado. Eu aconselho a vocês que estão entrando no nosso conteúdo, sempre dê uma olhada nos vídeos anteriores para vocês conseguirem pegar a evolução do fluxo estrangeiro através aí das corretoras estrangeiras nos ativos que fazem parte do nosso mercado. Então, se a gente já simplesmente matou a pau em relação ao mercado à vista, vamos olhar com vocês o mercado futuro, onde que nessa semana, pessoal, olha o que eles fizeram. Simplesmente ponta vendedora Futebol Clube no nosso índice futuro. A gente tinha feito um vídeo com vocês na quinta-feira da semana retrasada, onde que eles estavam socando venda dentro do nosso mercado. Foi exatamente aqui, ó, exatamente no início dessa queda mais brusca que a gente está verificando aqui do nosso mercado. Nessa semana venderam segunda, terça e quarta. Quando chegou na quinta-feira, deram um respiro mesmo com a queda do mercado, e quando chegou no pregão de sexta-feira, voltaram a vender e o nosso índice novamente tendo aí uma trajetória descendente. Olha como é que é aderente a relação do fluxo estrangeiro através aí das corretoras estrangeiras no índice futuro, já que no dólar, pessoal, ficaram na semana, a gente viu lá que fecharam praticamente aí com 1 milhão na semana, ficaram praticamente de lado. Simplesmente, quando a gente teve aí na sexta-feira passada, a gente chegou a comentar com vocês, a gente chegou a falar, pessoal, muito cuidado, que o dólar chegou ao patamar de 3,74 e eles estavam acumulando o quê? Ponta vendedora. E simplesmente nessa semana a gente simplesmente caiu quase 9 centavos. E a gente chegou até a cair mais no pregão de quarta-feira e eles estavam aproveitando o quê? Para recomprar. Quando chegou aí no pregão de quarta-feira, eles voltaram a vender de novo. Quinta e sexta-feira ficaram praticamente aí de lado. Lembrando que a gente vai ter liquidez para a moeda americana em relação aos dias de segunda-feira e do pregão de terça-feira, já que quarta-feira já vai entrar a liquidez do contrato novo, porque quinta-feira é feriado no mercado nacional. Dando uma olhadinha aqui naquele nosso quadro de projeção de lucro, olha que interessante, pessoal, simplesmente a segunda melhor performance nos últimos praticamente 2 anos que a gente faz o conteúdo com vocês aqui no canal. 115 milhões de reais, só perdendo aqui para a semana onde que eles faturaram uma projeção de lucro de 121 milhões de reais, e dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são ganhadores dentro do nosso mercado. E é interessante, pessoal, que a gente conseguiu perceber, eu vou demonstrar aqui para vocês, que depois de muita queda em relação à movimentação de vendas por parte deles nas últimas semanas, basicamente aí nas últimas 6 semanas, tirando aí
3 semanas atrás que eles venderam, dá só uma olhada no fluxo por parte deles, somando aí o mercado à vista mais o mercado futuro. Olha o tamanho da barra, pessoal. A maior ponta vendedora que a gente teve desde o início do acompanhamento que a gente está aí com vocês, de julho de 2016. Olha o tamanho dessa barra. Vou até aqui limpar o gráfico para vocês e vocês conseguem identificar. Olha o tamanho dessa barra dessa semana, pessoal. Simplesmente, praticamente englobando quase tudo que eles compraram nessa última leva dentro do nosso mercado. E se a gente setorizar aqui, exatamente já pegando essa barrinha verde mais clara, que é o mercado à vista, ou seja, venderam o mercado à vista a rodo. Nesse caso aqui não foi a maior venda que a gente já observou, sendo que a gente tem aqui uma barra maior, só que a segunda maior venda que a gente teve aí dentro do nosso mercado à vista no fluxo estrangeiro para o nosso mercado. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, a gente vai compartilhar com vocês aqui aquele nosso gráfico da evolução do fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3. A gente tem aqui exatamente a evolução desde da metade do ano passado, né, pessoal, onde que a gente estava em 60 mil pontos, a gente teve aí ponta compradora, vendedora, depois compradora. Só que agora, pessoal, olha o que aconteceu. Diante daquela movimentação que a gente viu, que eles estavam com uma ponta compradora, depois eles venderam, depois eles compraram de novo, já venderam tudo e mais um pouco diante da última movimentação de alta que eles tiveram de entradas no nosso mercado. E a gente até marcou aqui com uma bolinha, tá vendo, pessoal? Essa bolinha aqui, na cotação preta, quer dizer, na cotação do índice Bovespa, aqui está o fechamento do ano passado, que a gente fechou em 76.402 pontos. E aqui, nessa bolinha verde, a relação do fluxo acumulado, que a gente estava com um pouco mais de 9 bilhões e 400, e a gente está se aproximando desse patamar. Eles ainda têm um saldo de cerca de 500 milhões de reais no ano todo de 2018, lembrando que eles já tiveram uma ponta compradora bem pujante em janeiro. E conforme a gente comenta aqui com vocês no conteúdo do canal, olha que interessante, pessoal, olha o fluxo por parte do investidor estrangeiro e também por parte do investidor nacional dentro do nosso mercado. É muito claro que a gente tem exatamente sempre uma entrada na contramão do investidor pessoa física, que a gente dividiu aqui nas últimas 3 semanas para vocês verificarem. Até o dia 9, pessoal, o nosso Ibovespa estava caindo 2,14. O investidor pessoa física estava comprando 190 milhões e o investidor estrangeiro vendendo 1,7 bilhão. Na semana seguinte, simplesmente, eles passaram aí de uma ponta vendedora do dia 9 para o dia 16, de uma ponta vendedora de 1,7 para praticamente zerarem. E a gente simplesmente deixou aquela queda de lado de mais de 2% para praticamente ficar o quê? Com uma ponta compradora. E o investidor pessoa física simplesmente o quê? Tiraram toda aquela movimentação de compra no nosso mercado, ou seja, o mercado se recuperou até o dia 16 de maio e simplesmente o investidor estrangeiro estava zerando vendas e o investidor pessoa física também zerando compras, ou seja, na contramão. E se a gente verificar aqui o fechamento da última quarta-feira, que é a informação sempre com 2 dias úteis de atraso, que a Bovespa solta, olha aqui que o investidor estrangeiro passou praticamente do nosso mercado, venderam quase 4 bilhões de reais. Em relação a essa movimentação, nosso mercado saiu daquela alta de 0,5 praticamente para uma queda de 6% até o pregão de quarta-feira, queda mensal. E olha o investidor pessoa física, pessoal, comprando, ou seja, está sempre na contramão do mercado. E a gente faz um alerta para vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal, simplesmente avisem as pessoas que vocês conhecem, que participam do mercado financeiro, fiquem ligados no investidor estrangeiro. E a gente fala isso com vocês, pessoal, que a gente tem aqui um dado que é muito ruim em relação à estatística do investidor pessoa física e também o investidor estrangeiro. Dá uma olhada nesse ano de 2018, pessoal. Olha que interessante, no primeiro mês a bolsa subiu quase 11%. Essa barrinha verde, investidor estrangeiro comprando a rodo. Investidor pessoa física, que é essa barrinha aqui laranja, saindo do mercado. Fevereiro e março, o investidor estrangeiro vendeu tudo. E simplesmente a bolsa estava subindo, não subiu muito. O investidor pessoa física estava praticamente aí vendendo no mês de fevereiro, a bolsa subiu. Quando chegou em março, a bolsa ficou no 0 a 0, o investidor pessoa física comprando, com o estrangeiro vendendo. Quando chegou no mês de abril, a bolsa deu uma recuperada, fechou 0,88 de alta com a entrada do investidor estrangeiro e o investidor pessoa física o quê? Saindo. Quando a gente está aqui exatamente no mês de maio, que a bolsa está caindo mais de 6%, o investidor estrangeiro vendendo, o investidor pessoa física aí na contramão do mercado, mais uma vez, assumindo ponta compradora
dentro do nosso mercado. Então, é isso que a gente procura alertar vocês que acompanham o conteúdo do canal, que é o investidor pessoa física, que é atento em relação ao investidor estrangeiro e o comportamento que eles têm dentro do nosso mercado. E mais uma vez, pessoal, eu agradeço a vocês o carinho, o prestígio que vocês têm com o nosso conteúdo. Mais uma vez, eu agradeço também você que conseguiu acompanhar o vídeo até agora. Eu tento fazer um vídeo rápido, mas eu não consigo. Mais uma vez eu falo isso. Então, é um conteúdo de muita valia para vocês prestarem atenção no fluxo estrangeiro. Eu desejo a vocês uma excelente última semana de maio. Vamos com tudo, com o mercado. A gente sempre fica ligado no fluxo estrangeiro e simplesmente tenta surfar a onda da pressão de preços que eles fazem no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!